Então, gente, estão acabando. Estão acabando o estudo em Atos. Hoje é o penúltimo estudo, tá? Ainda tem mais umzinho só, acho que nós passamos o ano inteiro estudando o o livro de Atos, que foi escrito por Lucas. E aí agora nós estamos vendo como Paulo reagia na frente das autoridades, né? Então, o que a gente vai falar sobre isso? Se você está caindo de paraquedas agora, não sabe o que aconteceu lá atrás, volta lá, entra no canal, clique que você vai achar a sequência, os estudos são todos numerados, então dá para você saber a sequência, como as coisas aconteceram. Quando eu era criança, eu achava uma dificuldade saber o que aconteceu antes de alguém, porque eu cresci na igreja. Então, na escola dominical, a salinha das crianças era assim: um dia a gente estudava sobre Jonas, o peixe, não sei o quê. No outro dia, a gente estava lá estudando Jesus abençoando as crianças. No outro, nossa, a Arca de Noé. Então, era tudo uma confusão na minha cabeça, e eu acho que isso aconteceu com todo mundo, que eu não sabia colocar. E um dia, quando eu fazia, na faculdade de teologia, quando eu fui fazer uma aula que era muito legal, teve uma dinâmica. Acho que foi aí que eu aprendi a ensinar por meio de dinâmica, né? Quem me conhece sabe que eu amo esse tipo de trabalho. Mas então foi feita a dinâmica de colocar os livros em sequência. Era muito legal, eu acabei fazendo na minha igreja e eu comecei a fazer assim, em acampamento, o pessoal me chamava para fazer, e era muito legal, porque você coloca a sequência das coisas. Então, quem veio antes, o porquê da promessa de Abraão, que chegou até José, sabe? Isso é muito legal estudar isso. E foi assim que eu aprendi a fazer esse tipo de trabalho. Então, o que acontece? Agora, em Atos, nós estamos fazendo a sequência, que é o começo do evangelismo de Paulo, né? Quando Paulo foi encontrado, não é ele que encontrou Jesus, tá? Porque ele não foi Jesus que encontrou ele, porque quem estava perdido era ele, não Jesus, né? Então, eu acho muito legal. Encontrei Jesus, ele estava perdido? Está perdido é você, né? Então, aconteceu isso, e é muito interessante você ver como foi fundamentando e amadurecendo o coração de Paulo, e por que ele foi escolhido. Então, tudo isso você vai encontrar no decorrer desses 23 estudos que nós fizemos. E agora nós vamos no penúltimo, nós vamos falar quando Paulo está já na frente das autoridades, tá? Então, é assim, é interessante, você vai me dizer, nossa, mas que eu posso tirar para o meu dia a dia, para a minha vida normal? Tem coisa sim, porque o estudo da Bíblia, tá? Qualquer estudo da Bíblia que você fizer, que você não for confrontado a ter uma mudança, ter um amadurecimento, ter uma mudança de comportamento, então não adiantou nada, tá? Então você vai ler gibi. Pero, o que acontece? Cada vez que você é confrontado com uma palavra, não importa se de repente apontando a vida de alguém, você se coloca: o que eu posso fazer para mudar a minha vida, ou para me não passar por isso, ou para conquistar isso, né? Então, eu sempre digo que a melhor maneira de você fazer um estudo bíblico, não importa se você vai ler, né? Eu estou lendo a Bíblia em um ano, Você sabe o que você leu? Não, já esqueci ontem. Então, o que é? É importante nem que você pegue uma Bíblia que tem aqueles subtítulos e estude aquilo. Eu acho que vale muito mais do que você passar batido, tá? Então, o que acontece? Você tem que fazer 3 perguntas para o texto. Primeiro é o que foi escrito. O segundo é para quem foi escrito e qual circunstância que foi escrito. E depois, como eu vou adaptar na minha vida. Quando você conseguir responder todas essas perguntas depois de ler um texto, aí quer dizer que você aprendeu, você estudou mesmo, tá bom? Então, nós vamos ver aqui o que Paulo fez quando ele estava preso. Então, se você quiser saber o que aconteceu antes, não vou contar. Você para aí, volta lá no estudo 23, no 22 e 23, você vai entender a sequência, por que chegamos aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o que fez Paulo para se sentir à vontade para se defender perante o rei Agripa? Então, aqui em Atos 26, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos, tá? Olha como que ele fala. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus,
mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Então, a pergunta é que, por que ele se sentiu à vontade? Porque ele sabia que o Agripa, ele conhecia todos os princípios do judaísmo. Então, é muito legal isso. Ele estava falando com romanos e, de repente, ele se depara com o rei Agripa, porque ele conhecia. Então, é muito mais fácil você explicar para alguém que tem a mesma cultura que você, explicar os seus atos com alguém que tem a mesma cultura. Nós vemos isso, nós, os brasileiros que moramos aqui nos Estados Unidos, é interessante, porque há coisas que tocam bem dentro da gente, porque são coisas que nos remetem à cultura, ao nosso país que ficou para trás. E, de repente, um estrangeiro, o americano, por exemplo, não entende metade. O brasileiro tem muito, eu gosto de fazer muita piada, né? E o americano não entende as piadas. Então, existem coisas que são relacionadas ao seu costume. Então, aqui, ele se sentiu à vontade. Por quê? Porque o Agripa conhecia a lei judaica. Então, se ele conhecia, ele ia entender, assim, uma grande porcentagem do ministério de Paulo, do que fez ele, o que motivou ele a tomar qualquer atitude. Então, vamos lá. Então, a pergunta é, o que fez ele se sentir à vontade? É que Agripa conhecia todas as leis. E eu vou falar outra coisa, gente, as cercas. Tá? Então, o grande barato é o quê? Deus colocou Paulo de frente de um cara que conhecia as cercas de Paulo. Então, ele ia entender realmente qual eram os limites da fé de Paulo, tá? Deus é o máximo, né? Tá tudo bem. Vamos lá, pergunta 2. Quais as suas credenciais que Paulo usa no começo da sua defesa? Então, ele tem que se defender, porque se você viu o estudo anterior, ele foi levado para. Ele queria ser julgado pela corte romana, porque ele era cidadão romano. Até teve um lance lá no penúltimo estudo que fala sobre isso, que ele era cidadão romano. E o pessoal, opa, então peraí, não podemos fazer nada quanto a isso. E aí ele pega e ele vai se defender e ele começa, como dizer assim, dar o currículo dele para o rei. Então ele diz o seguinte: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. De novo, fariseu não é defeito. Fariseu era o teólogo da época. E ele foi criado, educado por Gamaliel, que era o Harvard daquela época, era o Gamaliel. E ele fala: eu fui educado por Gamaliel, então eu sei o que eu estou fazendo. Isso que é legal ele colocar assim. Depois das perguntinhas lá do final, você vai ver que tem umas coisas para você colocar assim, digerir, colocar dentro da sua cabeça, para depois fazer. Nossa, não sabia que era assim. Então vamos lá. Pergunta 3. Do que ele era acusado? Então ele vai responder, versículos 6 e 7. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Tá? Pergunta 4. O que ele fazia sendo zeloso do judaísmo? Então ele vai. Por quê? Porque se julga incrível que entre vós, que Deus ressuscite dos mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos em prisões, e contra estes dava o meu voto. E quando o matavam, tá? Quando os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas o perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando uma autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então, ele está aqui falando como judeu, o que é que ele, a credencial que ele tinha, por que ele agiu dessa maneira. Então, ele começa a contar que ele era zeloso, que ele perseguia e que ele, assim, resumindo, ele era matador de crente. Tá? Essa expressão não tem, aliás, nessa época ainda chamava os cristãos, não eram chamados de cristãos, era o caminho, né? E ele mandou prender muita gente, ele castigou muita gente, porque ele era super zeloso da lei judaica,
tá? Então, o grande barato é que ele começa contando o que ele era. Então, ele vai discorrer aqui o que fez ele mudar de ideia. Vamos lá. 5. O que fez mudar de comportamento? Aí, ó, já vem. Ao meio-dia, ó rei, indo eu pelo caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daqueles pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e converteres as trevas deles para a luz, e da potestade de Satanás para o Deus, assim, a fim que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são glorificados por mim. Aí ele já começa a contar do encontro dele com Jesus, né? E essa é a versão dele. Quando você vai ver essa história descrita por Lucas, lá no começo, Lucas contando. Então, é uma terceira pessoa. Aqui é ele está falando como que é que ele aconteceu, o que ele viu, porque teve coisas lá que ele ouviu e os que estavam junto não, só ficaram sabendo porque ele contou, tá? Então, só resumindo, assim, fazendo parênteses, Paulo passou por tudo isso porque ele foi chamado para pregar aos gentios, porque Pedro, aquela galera lá, pregavam para os judeus, e, no entanto, Paulo foi levantado para pregar aos gentios. Aí eu pergunto, qual que é o ministério melhor? Não tem, gente. Não tem, porque tudo é serviço. Então, se você está fazendo bem o papel que você foi chamado, ok. Não existe grandão e pequenininho. Não existe o grande servo. Ai, eu acho mais barato essa palavra. Grande servo. Não existe, né? É que nem não senhor. Não existe. Porque se é não, é porque não é senhor. Porque se é senhor, sempre vai ser sim. Mas então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui ele colocando que Jesus o chamou não para bater de frente com Pedro, por exemplo. Não. Pedro tem o seu nicho e o Paulo tinha o outro. E Paulo foi chamado exatamente por quê? Porque ele era uma característica dele, ele era devoto. Se punha ele para fazer uma coisa, ele fazia com maestria. Então Jesus o chamou e falou assim: agora você vai ver o que é sofrer por amor do meu nome. Aquilo que ele fazia com os cristãos é o que ele ia passar. E mesmo assim, posso falar? Tava bom, ele gostou, sabe por quê? Ele estava sendo liberto, ele estava abrindo os olhos para o que realmente vale a pena. E muitas vezes nós, os crentinhos, estamos guardando, sendo, como é que é? Comparecendo na igreja para sentar no seu lugarzinho, cumprir o seu papel e pega, levanta e vai embora, tá? Infelizmente, existem muitos crentes que fazem isso. Bom, mas então vamos lá. E aí a pergunta 6 diz, né? Como passou a agir depois desse encontro? Aí ele vai contando o que aconteceu. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançado o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas de Moisés disseram haver de acontecer. E isso é que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo, aos gentios. Essa briga aqui, nós já vimos lá nos estudos anteriores, que o que eles pegaram é porque Paulo falava da ressurreição de Cristo, que houve a ressurreição. E eles diziam que não há ressurreição. Então, o ponto-chave para a discussão, os argumentos eram isso. Você vai ver lá que tinha dois grupos de pessoas que acreditavam na ressurreição e a maior parte não. Então é aqui que começa, eles usam esse argumento para poder perseguir a Paulo. Nada a ver, nada demais do que a perfeita vontade do Senhor, tá? Porque nada acontece sem a permissão dele. Então vamos lá.
A pergunta 7 diz assim: qual atitude de Festo diante da narrativa? Vamos lá. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz e disse: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois sou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ai, gente, por que faltou esse pouco, né? Então, ele reconhece que o que Paulo estava falando era muito coerente. Era muito coerente. E por isso que você vê que o discurso de Paulo não caía por terra, porque tinha coerência naquele, tinha base, tinha fundamento do que ele estava falando, tá? Então, vamos, não é simplesmente, porque sim. Não, porque sim não é a resposta. Porque sim é o típico da coisa que o fulano não parou para pensar, tá? Se você não para pensar, é porque sim. Então, você tem que ter resposta. E aí, Paulo responde, na pergunta 8, qual foi a resposta de Paulo? E ele diz assim: Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por um pouco ou por um muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu, exceto essas cadeias. Então, ele está falando que bom se seria se com essa minha fala todos virarem ser como eu, ele fala cristãos, mas sem as cadeias, né? Quer dizer, cristão mais livres, né? E aí, o que a pergunta 9 diz o seguinte, né? O que não permitiu que Paulo fosse solto. Olha que louco. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como todos os que estavam sentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Pronto. Aqui nós vamos dizer, isso já aconteceu na outra. Ele tinha tudo para ser solto, mas ele, como cidadão romano, ele falou: não, eu tenho direito de me apresentar ao governador, tá? Ao imperador, que era o César, né? Então foi daí que ele continuou preso. Não vamos nos esquecer que ele foi para lá para passar por tudo isso, não é desobediência, porque Deus não proibiu, Deus só não mandou, e mandou avisar bastante. Vamos dizer que assim, ele não entendeu direito a alma da coisa, né? Não era para ele ter ido a Jerusalém. Deus sabia que tudo isso ia acontecer, mas eu vou. Então a gente tem que parar, gente, e para pensar isso nos dias de hoje. Até que ponto você é teimoso, tá? Ou você é constante? Às vezes você é tão disciplinado que você passa essa linha, e essa linha é muito tênue, é muito fina essa linha de você saber até que ponto você está sendo persistente e até que ponto você começa a ser teimoso. A teimosia não é uma coisa, traz consequências gravíssimas. Então você tem que saber até que ponto você pode ir, tá? E isso, como saber? Como saber? Vai buscar na palavra e tenha intimidade com o Espírito Santo. Paulo não tinha? Tinha, tá? E mesmo assim ele resolveu achar que o plano dele era melhor. Na verdade, o que Paulo achou foi isso. E nós vemos muito acontecendo hoje em dia pessoas que acham que, como é para fazer o bem, é para pregar a palavra, tem um fim proveitoso para o reino, mas veio da sua cabeça. Deus não é obrigado a assinar embaixo de um projeto seu. Tá? E isso é muito difícil você saber o limite da persistência e da teimosia, tá? Então, em português é muito claro isso, muito claro, muito evidente você saber. Então, o que que acontece? Não era para Paulo ir para Jerusalém, que ele ia passar por tudo isso, mas ele achou, não, eu vou, vai ser difícil, eu vou, e foi, aí tá passando por tudo isso lá. E nós vemos hoje isso. Deus, ele, não é que ele se adapta, ele criou tudo. Então, vai mudando o esquema. Então, é assim, até a mensagem vai mudando. Por quê? Porque o mundo vai mudando. Eu sou da geração que eu acho que somos os privilegiados, que nós pegamos o mundo sem quase nada de tecnologia e hoje nós conseguimos trabalhar em cima da tecnologia. Então, o que acontece? Na minha época de criança,
para falar no telefone, você ia no orelhão, punha ficha, né? Punha ficha, tanto que a expressão caiu a ficha que, entendi, então agora pode ser. Então acontecia isso. E hoje, você vê no Facebook um monte de piada que os pais fazem com os filhos. Gente, eu vi um que foi mal barato. O cara pegou um orelhão e pegou o filho e o pai estava filmando, né? E o menino perguntou: o que é isso? Ele falou: isso é uma máquina de tirar foto. A menina me falou, você tira o fone lá, posiciona, faz uma pose, aí você clica no teclado, quantas fotos você quer que saia. Aí o menino que fez a carinha e apertou em duas, gente, o pai dando risada. Então, o que é? Não sabe, não conviveu com isso. A nossa mentalidade hoje é totalmente diferente da passada. Por quê? Os nossos princípios são todos baseados na nossa cultura. Então, é muito complicado você separar, por exemplo, doutrina bíblica e doutrina da igreja. Não é que a doutrina da igreja é mal, vai fazer você ir para o inferno. Não, não. Mas ela é um hábito, é uma igreja que é constituída em cima de princípios daquele povo. E eu levei muito tempo para entender o porquê da diversidade de igrejas, tá? De denominações. Até que eu fiz um trabalho muito legal de discipulado para a igreja que estava começando, né? Então, a carta de 1 aos Coríntios, né? Eu estudei muito, eu acho que é o maior barato você fazer esse estudo para quem está montando uma igreja, para quem está chegando numa igreja, montando ministérios e departamentos, porque lá ensina a ser cristão. Tá? Paulo está ensinando a ser cristão lá na primeira carta aos Coríntios. Então, o que acontece? Tudo isso muda. Então, por exemplo, antigamente, para o pastor subir no altar, ele tinha que estar de terno e gravata. Hoje, ele sobe de tênis e camiseta e tudo bem. Tudo bem, o mundo mudou, você não vai pegar e se pegar, tudo tem que ser diferente, porque você corre o risco de também ir para o outro lado, porque existem os mandamentos, né? O que é relativo e o que é absoluto. Então, as verdades relativas é assim, um exemplo. Você não pode ver pornografia na internet. Ok, você sabe que não pode. Mas a Bíblia não diz isso, porque não tinha internet. Mas a Bíblia vai falar o quê? Aquele que olhar para uma mulher com pensamento impuro já pecou, entendeu? Então é você equiparar isso. Mulher não pode usar calça. Tá bom. Jesus, a calça comprida foi criada em 1800. Até então, todo mundo usava saia. Então, Jesus usava vestido. Então, né? O escocês usa o kilt. E aí? Então, são essas coisas que a gente tem que delimitar. E isso é um hábito desse grupo que eu estou comparecendo. Eu não vou bater de frente, que eu não tenho direito de chegar aqui e fazer baderna na igreja dos outros, tá? Mas então, se lá manda todo mundo usar blusa cor-de-rosa, você vai usar blusa cor-de-rosa, conquanto você acha que isso é irrelevante para o reino dos céus, tá? Então, o que estava acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Paulo botou na cabeça que ele tinha que fazer daquela maneira. Então, muita gente hoje em dia está pegando o velho modo e achando que tem que ser daquela maneira, mas o mundo mudou, a mentalidade mudou. Hoje nós estamos na era do super rápido, tudo é de flash, cada dia eles diminuem mais o tempo de uma, e agora chama meme, tá? Que é para você dar risada, né? Então, tá diminuindo o tempo, porque o mundo está muito mais rápido. E aí você tem que acompanhar isso. Então, não adianta você pegar e ficar remoendo o velho estilo e tentando colocar para hoje. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Deus, não é que Deus se moderniza, é Ele que permite. Tá? Então, se é Ele que permite o mundo moderno, Ele também vai ter a sua palavra de acordo com o mundo moderno, porque não é da vontade de Deus que nenhum se perca. Então, ele vai capacitando pessoas para falar com aquele grupo específico, tá? Então, nós vemos aqui que, voltando ao Paulo, ele pediu para ser julgado por César. Por isso é que ele não foi preso pela segunda vez. Isso já aconteceu na semana passada. Nós estudamos isso no estudo passado. E não pode ser solto porque ele pediu para o César. Então, toca ele ficar preso. Aí vocês vão falar para mim, mas o que aconteceu com o Paulo? Então, gente, ele era cabeção. Ele botava o negócio na cabeça e tinha que ser daquele jeito. É errado? Vai para o inferno? Não, mas não vai ter a vida em abundância. Oh, sério? Ai, mas eu não quero ter vida. Aqui é sofrer mesmo, porque o mundo jaz no maligno. Eu vou ter a vida boa só na Nova Jerusalém.
Filho, se você pretende ter uma vida de sofrimento, o problema é seu, tá? Eu já acho que Jesus disse a vida em abundância já aqui, a vida eterna começou no dia que eu encontrei com Cristo, então a minha vida já começou, Jesus morreu para que eu tenha a vida em abundância, para que eu vou procurar sofrimento? Porque para achar assim que, oh, eu sou privilegiado porque eu sofro pelo evangelho, né? Esquecendo lá que a igreja que mais crescia foi a igreja de Atos, né? Lá no comecinho, que contava com a simpatia de todo o povo. Né? Então vamos lá, vamos um pontos para a gente observar aqui, que é o que a gente vai ficar de, vamos dizer, de tarefa, de lição de casa até o próximo e último estudo de Atos, tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte: a sua fé é racional ou apenas emocional? Então, o que acontece aqui? Não é que está errado o emocional, não, não. Mas a sua fé, você consegue explicar? Ou é assim, ah, não sei. Ai, aconteceu. Ah, porque não sei. Porque não sei, gente. Porque não sei não é resposta. Não é resposta. Então, por que você tem que ter a sua fé baseada quando você for confrontado? Paulo foi confrontado e ele tinha como explicar tudo. O que aconteceu? Não era assim, ah, não sei. Uma vez, eu morava numa cidade que a sede do Hare Krishna era lá. E uma vez eu estava voltando de São Paulo para lá e tinha um monte de Hare Krishna no ônibus, né? E é bonitinho, os menininhos, tudo de saia cor-de-rosa e testinha pintada, assim, né? E o cara que sentou do meu lado, ele queria me vender um livro. E ele começou a falar e eu comecei a perguntar. E eu só perguntava, metade das coisas ele não respondia. Até que veio um de trás e falou assim: o rapaz não está ainda preparado para responder as suas perguntas. Eu vou trocar de lugar e você pergunta para mim. Aí eu fiz mais duas perguntas para ele, que eu nem lembro, que aí ele falou assim: então, esse assunto é só com o nosso líder. Falei para ele: então essa sua religião para mim não serve, porque não tem explicação. Tá? Não é coerente. E se você for na Bíblia, você vai encontrar a coerência, você vai encontrar o Big Bang, você vai encontrar o dinossauro, você vai encontrar resposta para tudo, porque a Bíblia tem até receita de bolo, se você quiser. Verdade, receita de bolo. Tem como construir a casa, na Bíblia tem tudo. Então, o que eu quero saber é o seguinte: se hoje você é colocado na parede e para contar sobre a sua fé, você tem argumento, ou você vai falar assim: ah, eu senti. Você sentiu? Eu senti. Não. Aí o que você vai falar? Jesus morreu na cruz para me salvar, porque o pecado ele é limpo e esquecido através do sangue. Que sangue do Cordeiro? Que Cordeiro? O Cordeiro do mundo, que é Jesus Cristo, que é o único que é capaz de perdoar, de nos limpar de todo o pecado. Porque quando Deus olha para mim, ele não vê os meus delitos, ele vê o sangue do Filho dele me cobrindo. Tá? Então, é isso aí. Jesus veio para abrir, sabe o que chama religião? De religar o homem com Deus. Esse é o papel de Jesus. E ele diz que só ele tem essa capacidade para fazer. Tá? Então, vamos ter certeza, se você não está indo atrás de uma pessoa, que uma igreja, uma doutrina, uma conduta, uma filosofia, que é o que religa você a Deus. Tá? Então, nós sabemos que se tiver outra coisa que liga você a Deus, além de Jesus, então não é igreja, isso é chamado de seita. Quando a gente fala em seita, você já pensa lá os macumbeirão, lá no meio da floresta. Não, 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 não. Seita é tudo aquilo que prega que você consegue chegar a Deus por outra coisa, a não ser por Jesus, tá? Então, é isso. Religião. Religar você com Deus só através de Jesus, tá bom? Então, o que eu quero saber aqui? E a pergunta é, se você tem como responder, se alguém for perguntar, você tem como responder? Ou você não tem? Se você não tiver embasamento, não quer dizer que você não vai falar. Fale do que aconteceu com você. Porque às vezes aquela pessoa que está na sua frente, ela vai precisar de ouvir exatamente o que você passou. Às vezes a sua experiência vai atingir mais ela do que uma pessoa pregando pelo YouTube, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta que é o seguinte: como você agiria no lugar de Paulo? Tá? Você ia pregar com os argumentos, você teria, ou você ia falar qualquer coisa só para ser solto, tá? Terceira pergunta: como você consegue fundamentar a sua fé? É das suas experiências e é da palavra. Então, pegue essa semana, durante esse estudo, e pense nessas três coisas.
Você tem como fundamentar a sua fé, a sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Ou você ainda tem dúvidas? Você acha o que é que falta para você chegar no ponto máximo do seu relacionamento com Deus? E eu vou contar uma coisa para você. Quanto mais perto você chega, mais longe você vê que você está. Isso aqui é muito legal. Porque quanto mais perto da cruz, menor você se sente. Porque só Jesus é que abriu o caminho de livre acesso ao Pai. Então, vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo estava lá, corajoso, corajoso. E ele sofreu pra caramba, porque ele procurou metade das coisas, ele que procurou, tá? Mas Jesus falou para ele, lá no encontro em Damasco, o que ele disse? Hoje, a partir de hoje, você vai saber o que é ser perseguido pelo meu nome. E aí, eu só vou resumir com a história da semeadura e colheita. Você pode semear o que você quiser, mas você vai colher o resultado da sua colheita. Paulo perseguia cristão. Deus não amava ele? Amava. Ele não foi salvo? Salvo. Paulo falou que chegou até o terceiro céu. Tá? Então, olha só, tanto que ele fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, tem lá nas cartas dele. Então, ele era o discípulo amado, tudo bem. E por que ele sofreu a mesma coisa que ele fez? É a consequência daquilo que ele fez. Então, nós temos que pensar que os nossos pecados são perdoados, mas nós vamos sofrer a consequência do que você fez. Por exemplo, você vai de cima de uma ponte e pula, tá? Resolveu pular. Você driblou a lei da gravidade, certo? Uma lei pré-determinada da gravidade. Você pega e pula lá de cima. Deus pode mandar os anjos pegarem você? Pode, mas ele vai fazer? Não. Porque você pulou sabendo que estava infringindo uma lei. Nós já falamos isso sobre o ladrão da cruz. Quando o ladrão da cruz pegou e falou, mestre, não, me perdoa, lembra-te de mim? Jesus falou para ele, então desce, meu filho, desce da cruz. Você se arrependeu, neném? Então tá bom. Desce da cruz, vai lá fazer cesta básica para pobre, vai batizar, vai fazer classe de catecúmenos, depois a gente conversa. Foi isso que o Paulo fez? Não. Paulo não, o que Jesus fez? Falou para o ladrão? Não, ele falou o quê? Que bom que você se arrependeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O cara morreu. Porque ele sabia que a consequência dos pecados dele, que ele era ladrão, a consequência daquilo ia causar a morte de cruz. Então, ele sabia e ele optou por fazer. Paulo, mesmo no tempo que ele era iníquo, que ele perseguia cristãos, ok, ele se converteu, é salvo, Deus usou ele grandemente, ele escreveu mais da metade da Bíblia, gente, fala sério, um cara. Ele não é salvo? Claro, mas ele sofreu a consequência do que ele fez. Então, vamos tentar ter menos consequências para passar, tá? Vamos tentar usar menos da nossa vontade do que fazer, porque às vezes o seu script não está certo e não é o que Deus pretende para você. Não ponha na sua cabeça, faça uma cerca que é o ideal para você. Muitas vezes Deus pode ter muito mais para você se você quebrar essa cerca. Então, como conseguir tudo isso? Você deve estar ficando louco, né? O que essa mulher quer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Pegue Jesus como o Senhor da sua vida. Hoje nós estamos em dezembro, todo o mundo inteiro comemorando, se preparando para comemorar o Natal, que é o nascimento de Jesus, e o Jesus que vai nascer naquela manjedoura. Ele é um bebezinho. Só que ele não vai ficar ali como bebezinho para sempre. Não, ele sobe e ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Se ele é o meu Senhor, eu vou tentar fazer tudo que lhe agrada. Seguir todas as suas palavras, que é a única maneira de dar certo, tá bom? Beijo grande para vocês. Eu espero todo mundo no próximo estudo e aí a gente acaba no livro de Atos, tá bom? Beijo, até semana que vem.